Você, meu amigo disléxico, quer aprender um novo idioma? Você, meu amigo disléxico, já se matriculou tantas vezes naquela escola de inglês, mas parece que não dá certo? Você, meu amigo disléxico, fugiu do inglês, foi pro espanhol, tentou aprender, mas parece que não te hablas bien? Meus amigos disléxicos, quando a gente fala de dislexia, tem uma maneira certa para conectar a nossa mente, o nosso cérebro disléxico, para aprender melhor aquele conteúdo. E é exatamente isso que eu vou falar aqui agora no Dyslexia Club. Você está no Dyslexia Club, o canal que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. Porque aqui, agora, neste canal, você vai aprender de verdade quais são os melhores caminhos para o disléxico aprender um novo idioma. E as dicas que eu vou falar aqui funcionam para qualquer idioma. Quer aprender inglês? Funciona. Quer aprender espanhol? Funciona. Quer aprender francês? Parlez-vous français? Funciona. Quer aprender latim ou sânscrito avançado? Também serve. Por ejemplo, yo hablo español con fluidez desde pequeño porque mi madre es de Argentina, mi abuelo, padre de mi madre, de Espanha. Então, por questões familiares e de cultura, foi a língua que eu mais me interessei por aprender e por me jogar mais de cabeça. Mas de verdade, os princípios que eu apliquei para o espanhol, vocês podem aplicar para qualquer idioma. Primeira coisa e antes de mais nada, o inglês da escola, o espanhol da escola, não vai tornar o seu filho um grande falante daquele idioma. O inglês da escola e o espanhol da escola nunca vão te ensinar a aprender aquele idioma. Eu sei, é triste, dá raiva, mas é a pura verdade. Por quê? Por um simples e puríssimo detalhe. O inglês da escola e o espanhol da escola focam em gramática. Esta é a pior metodologia para um disléxico aprender qualquer idioma. Pensa comigo, você, meu amigo disléxico, como é que você aprendeu português ou a sua língua nativa? Você, quando era bebezinho, chegou para sua mãe e disse: "Com licença, mamãe, eu vou usar um adjunto adverbial e um complemento nominal para dizer que eu estou com fome." Não. Você fez o que? Construiu frases simples. Você construiu sequências simples, básicas, e ao longo do tempo foi aumentando. Mama, fome, mama, Conforme o tempo foi passando, você foi aumentando a complexidade. Você aumentou como? Porque você ouviu as outras pessoas falando, você aplicou aquilo que ouviu, por isso que falam que não falem palavrão perto das crianças, porque as crianças são como uma esponja, pegam e copiam tudo. Você ouviu e falou, ouviu e falou, ouviu e falou. Então o melhor caminho para você, meu amigo disléxico, aprender qualquer idioma, o passo certeiro é escutar e se comunicar. Do bom inglês, listening and talking. Listening and talking. Em outras palavras, novamente, conversação. Editor, coloca aqui com letras piscantes. Conversação. Esta é a palavra-chave. Conversação, porque através da conversação você vai se colocar em situações reais para você se comunicar naquele idioma. Aí vou dar um passo atrás no meu papo. Lembra que eu falei da escola? A escola novamente foca em gramática. Muitos cursinhos de idiomas por aí focam em gramática. E isto não funciona para quem é disléxico, porque o disléxico já tem dificuldade em memorizar as regras gramaticais do nosso idioma nativo. Eu vivo cometendo erro ortográfico até hoje, com 30 anos. Imagina em um novo idioma. Isto posto, o disléxico, ao ter muito contato com regra gramatical, regra, vai totalmente embananar a cabeça dele. O foco deve ser na conversação. Construir sentenças simples, aplicada em situações reais, baseado nos assuntos que mais gosta, e a partir disso você vai aumentando este quadro.
É muito mais proveitoso, por exemplo, fechar uma aula particular do que realmente aulas em grupo, porque aula em grupo o professor não vai prestar atenção em todo mundo. É muito mais proveitoso focar em aulas particulares num ambiente controlado, e neste ambiente controlado o professor vai ajudá-lo a construir frases simples baseado nos assuntos que você mais gosta, ou baseado naquele cenário que você quer aprender. Inglês ou espanhol para negócios, inglês ou espanhol para entrevistas de emprego, inglês ou espanhol para falar sobre games ou futebol, inglês ou espanhol para falar sobre filmes ou animação. O importante é que, ao você se comunicar, isso vai impactar em outra área. É tanta regrinha gramatical que você não vai memorizar e você vai ter muito receio de se comunicar com outra pessoa. O tanto de gente que já fez cursinho e aula de inglês, quando vai para Disney, Estados Unidos, Inglaterra, qualquer outro país, na hora de se comunicar, tem receio, tem medo, não fala, porque não lembra as regrinhas perfeitamente. Focar em gramática, você está criando no disléxico uma tensão, um medo, onde o disléxico não quer falar errado. Por medo de falar errado, o disléxico não fala. Porque isso vai trazer para o disléxico outros gatilhos. Assim como o disléxico, quando era criança, ele foi zoado na escola, caçoado pelos colegas, zoado pela turma porque não lia direito, ele pensa, meio que subjetivamente, implicitamente, isso não é tão racional, ele pensa assim, se isso já aconteceu comigo, eu não quero que aconteça de novo. E ele se cala, ele se fecha. No foco da conversação, se o foco é conversação, a pessoa aprende a ser um pouco mais desenrolada. Fale bem, fale mal, mas fale. Comunicação pessoal é o que o outro entende, é o que você emite e o outro recebe. Se minimamente você conseguiu se comunicar e a pessoa entendeu o que você quis dizer, maravilhoso. E outro ponto também, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, você não precisa se preocupar tanto, meus amigos disléxicos, logo no início, em perder o sotaque. Não, porque você precisa falar com um inglês, com um espanhol impoluto, um inglês, um espanhol perfeito, um inglês espanhol... Gente, quando vem um gringo para o Brasil e fala com sotaque em português, a gente não acha fofinho? Vem um francês falando, parlez-vous français, falando francês. Ou quando chega um francês e fala, é que já quero falar sobre colocar tempero na comida. Você é vergonha da profissão! A gente não acha, nossa, um estrangeiro falando, tentando falar o nosso idioma, olha que legal, vou lá, vou tentar ajudar. Nós somos um povo muito receptivo. Então por que quando alguém fala com sotaque português, a gente é tão receptivo, e por que a gente se cobra tanto em ter um idioma assim tão limpo, livre de sotaque? Gente, fala com sotaque, não tem problema nenhum. Meu espanhol tem um pouquinho ali, aqui de sotaque mais perfeito. Da última vez que eu viajei para a Espanha com minha esposa, tem até vídeo aqui no canal onde eu dou dicas para disléxicos falarem espanhol, eu consegui muito bem me comunicar, sotaquezinho aqui ou ali, mas gente, consegui muito bem do ponto A até o ponto B, fazer minhas compras, ir nos passeios, conhecer os lugares, pedir informações tranquilamente. Então não tenho receio essa questão de sotaque. Tenho receio em se fazer entender. E para se fazer entender, novamente reforço, listening and talking. Gente, estão gritando lá fora, né? Não sei se dá para ouvir, mas gente, estão gritando assim tarde da noite. Então, meus amigos disléxicos, para que vocês desenvolvam melhor a sua conversação, é muito mais proveitoso um papo tete a tete, um para um, com o professor. Vocês vão falar com esse professor. Professor, eu sei que você tem sua metodologia, deve ser maravilhosa, sério, mas vamos fazer aqui uma breve adaptação para nós. Para mim, que sou disléxico, pedir o seguinte para Vossa Excelência. Gramática, daqui 6 meses. Os assuntos que eu mais gosto são esses, os assuntos que eu preciso aprender são esses. Vamos trocar ideia sobre eles e me ajude a construir frases em cima disso. E ainda que tenha uma regrinha gramatical aqui ou ali, no nosso papo você vai me corrigindo pontualmente, ajustando pontualmente as coisas, para aí sim, depois a gente vir com a gramática mais robusta. E por que este método é muito mais precioso do que o da escola? Porque o da escola, o que é? Can, had, would. Não se constrói frase, não se coloca em situações reais. É pura e simplesmente gramática desde a primeira aula. Isto definitivamente não funciona.
Próxima dica para que os disléxicos aprendam um novo idioma é se colocarem o máximo possível em situações que obriguem a ouvir aquele idioma. Ou seja, meus amigos disléxicos, verdade nua e crua, você não vai aprender um novo idioma sem um certo nível de esforço. Você precisa se colocar com intencionalidade em situações para ter contato com o idioma que você quer aprender. Não espere que uma aula daquele idioma 1 ou 2 vezes por semana vai te tornar um grande falante. As aulas vão única e simplesmente ajustar e aprender coisas novas. Você precisa de alguma forma aplicar aquilo que você está aprendendo no seu cotidiano. Como eu, a língua que eu optei por me aprender melhor é o espanhol por questões de cultura da família. Eu escuto podcast, eu sou extremamente apaixonado por futebol. Então eu escuto um podcast do Panenka Esporte. Panenka é como se fosse a Placar, que a gente tem aqui, a Placar lá da Espanha. Eles têm um podcast no Spotify chamado Brazalete Negro, ou Bracelete Negro, onde eles juntam casos policiais com futebol. É maravilhoso. Inclusive já tivemos alguns jornalistas brasileiros participando lá. Eu coloco meus fones, vou para academia, faço alguma coisa e fico ouvindo para treinar os meus ouvidos. Documentários, seja nas plataformas de streaming, vejo documentários em espanhol para me aperfeiçoar naquele idioma. Aí vou vendo outros sotaques, o espanhol da Espanha, o espanhol da Argentina, o espanhol do México, para treinar o meu ouvido. Ou seja, se vocês não se colocarem em situações para treinar os seus ouvidos, sim, vocês vão enferrujar. Confesso que hoje, aquilo que me é mais desafiador é eu me colocar em situações para falar. Hoje eu falo muito pouco, porque eu não estou constantemente em pessoas de fala espanhola perto de mim, mas pelo menos ouvido, já estou fazendo minhas sinapses, minhas conexões neurais naquele idioma, maravilha. Mas a dica é essa, coloquem-se com intencionalidade. Quer aprender muito inglês? Muda as configurações do celular para aquele idioma. Você quer aprender inglês? Assista mais filmes naquele idioma, sai um pouco dos filmes dublados, isso é fato. Porque se você não se colocar nessas situações, não vai dar certo. Um jogador de futebol, ele se torna um exímio cobrador de falta, cobrando falta, treinando falta, não é ficando no banco de reservas. Um exímio jogador de futebol se torna um excelente cobrador de pênalti, treinando pênalti. Viu, seleção brasileira? Treina o raio dos pênaltis. Treinando pênalti. Se não treinar, não melhora. Se não for exposto àquelas situações, não evolui. Então, fique exposta ou exposto às situações para ter mais contato com aquele idioma ou aquela língua. Por isso, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você, meu amigo ou minha amiga disléxica, quer aprender mais dicas para que a dislexia pare de prejudicar a sua vida e pare de prejudicar a vida do seu filho, gostaria de te convidar a participar da comunidade Dyslexia Club. A comunidade Dyslexia Club é uma plataforma EAD focada em ajudar famílias, disléxicos, por que não professores e terapeutas com as melhores estratégias para lidar bem com os desafios da dislexia. Aqui dentro você encontra técnicas de estudo visual que potencializam a memorização dos disléxicos, técnicas de leitura para ajudar disléxicos a desenvolverem gosto e prazer pelos livros, técnicas de escrita para ajudar disléxicos a diminuírem a incidência de erros ortográficos, rotina, como montar rotinas de estudos que sejam mais eficientes e menos cansativas para os disléxicos e muito mais. Como, por exemplo, nós promovemos encontros semanais reunindo todos os alunos da comunidade, para você ver que você não está sozinho ou sozinha nas lutas da dislexia. Temos módulos como legislação que ampara as pessoas com dislexia, fortalecimento da autoestima, redação, dissertação. Gente, aproveitem e me agradeçam depois. Para vocês terem acesso, basta ir no primeiro link aqui na descrição. E minha última dica para disléxicos aprenderem um novo idioma é uma dica polêmica. Eu tenho certeza que eu serei muito xingado aqui nos comentários pelos professores. Mas, de verdade, pai, coloquem o filho de vocês em contato com um novo idioma somente depois, quando o idioma português estiver bem estabilizado.
Vocês sabem bem que nós disléxicos demoramos mais para aprender a ler, aprender a escrever ou sermos alfabetizados. Então, espere pelo menos o seu filho ser alfabetizado na língua nativa para depois colocá-lo ou colocá-la em um novo idioma. Pipo, mas eu quero que o meu filho aprenda um novo idioma desde cedo, tenha contato com a língua. Mas, Pipo, o neurocientista XPTO, que é linguista, disse que quanto mais cedo, mais a criança é uma esponja, mais consegue ter uma plasticidade cerebral. Calma. Me escuta primeiro. Disléxico, ele tem dificuldade na fonologia. É a base da dificuldade dele. O que é fonologia? Em associar fonemas, que é a menor unidade de uma palavra. São sons. O som do B é B, o som do T, do M é M. E assim vai construindo os sons. O disléxico tem dificuldade em fazer esta associação fonêmica, a letra com o som. Se ele já tem dificuldade em fazer a associação fonêmica letra-som no idioma nativo, se isso não está bem firme ainda, você quer que ele tenha contato com um novo idioma por quá? É exatamente por isso, eu sei que eu estou sendo polêmico, eu nunca colocaria meu filho numa escola bilíngue. Isso eu vou desenvolver em outros vídeos, mas além de, na escola bilíngue tem o desafio de tanto, não só a aula de idiomas daquele idioma estrangeiro, mas matemática vai ser no idioma estrangeiro, história vai ser no idioma estrangeiro, geografia vai ser no idioma estrangeiro, educação física vai ser no idioma estrangeiro. Muito desafiante para quem é disléxico. Fora que nas escolas que não são bilíngues, para ter adaptação já é um Deus nos acuda. Em escola bilíngue vai ter que ter adaptação o dobro, vai ter que ter adaptação para a matéria e para o idioma ao qual aquela matéria está sendo apresentada. Tem que ter adaptação dobrado. Quem me garante que essa adaptação está sendo feita? Mas isso eu vou me debruçar em outro vídeo. Por agora, eu posso afirmar para vocês, façam com que o seu filho disléxico esteja bem solidificado no idioma nativo, no português, antes de apresentar um novo idioma. O que é estar bem solidificado? Estar pelo menos alfabetizado. Porque cometer erro ortográfico, o disléxico vai cometer a vida inteira. Ter dificuldade para entender perfeitamente as páginas de um livro, ele vai ter dificuldade a vida inteira. Então não adianta pesar um pouco nisso. Pelo menos alfabetizado no idioma nativo, no português, antes de apresentar qualquer outra coisa para ele. E é isso, meus amigos disléxicos. Concorda comigo ou discorda de mim? Escreva aqui embaixo nos comentários qual foi a sua experiência em um novo idioma. Tô doido para saber e pode ter certeza que eu leio todos os comentários. Ah, e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal do Dyslexic Club. Fechado? Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexic Club e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.